Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre velocidades da partícula de fluido no interior das máquinas de fluxo. Esse assunto é importante porque, como já vimos em vídeos anteriores, a transformação de energia do fluido para a energia mecânica está intrinsecamente ligado com a variação de velocidade do fluido. Portanto, é de fundamental importância nós compreendermos como que essa grandeza varia no interior das máquinas de fluxo. Se a gente parar para pensar como que o fluido se desloca no interior de uma máquina de fluxo, é de se imaginar que existe uma grande variação de velocidade. Quando a gente pensa em termos macroscópicos, apenas entrada e saída é fácil da gente perceber, porque a seção é cilíndrica normalmente, mas no interior, os perfis das pás, as regiões, têm formas muito irregulares e o fluido com escoamento turbulento tem um perfil de velocidade bastante caótico. É possível a gente perceber essa grande variação de velocidade, tanto nos perfis, na direção da velocidade, quanto na ordem de grandeza, a partir dessa figura. Ela mostra a distribuição de velocidades no interior de um ventilador centrífugo. É um modelamento computacional, naturalmente, mas nos dá uma ideia de como o perfil de velocidades é caótico no interior dessas máquinas. Então, como estudar as velocidades sabendo desse comportamento tão caótico? Nós estudamos a velocidade da partícula no interior das máquinas de fluxo a partir do conceito de triângulo de velocidades que nós desenvolveremos a partir de agora. Mas antes de entrar no conceito propriamente, nós temos que resgatar aquele conceito aprendido lá em física de velocidade relativa. Então vamos olhar para essa figura, onde nós temos uma partícula, esse ponto P, que tem uma determinada posição e uma determinada velocidade de deslocamento. Vamos imaginar esse eixo x', y', z' como sendo um eixo que tem uma velocidade também de deslocamento, que tem uma posição no espaço. É um referencial móvel e aqui um referencial fixo, o referencial x, y e z. Então a gente pode escrever a posição dessa partícula P em relação ao referencial móvel como sendo R minúsculo. Nós também podemos escrever a posição desse referencial móvel em relação ao referencial absoluto como sendo esse R maiúsculo 0. Por fim, nós podemos chegar à conclusão, então, que a posição de P em relação ao referencial absoluto nada mais é do que o somatório do vetor que descreve a posição de P em relação ao referencial móvel, mais o vetor que descreve a posição desse referencial móvel em relação ao referencial fixo. Logo, nós temos o vetor R maiúsculo. Esse conceito se aplica à velocidade. Então, a velocidade da partícula P em relação ao referencial absoluto é o somatório entre da velocidade da partícula P em relação ao referencial móvel mais a velocidade do referencial móvel em relação ao referencial fixo. E é esse triângulo, aqui eu estou mostrando um vetor de posição, mas a gente pode transformar isso em velocidade, uma vez que velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. Esse é o conceito do triângulo de velocidades e é esse conceito que nós vamos adotar para estudar o movimento do fluido no interior das máquinas. Aplicando o conceito visto no slide anterior na realidade das máquinas de fluxo, ainda que de uma forma simplificada ainda, vamos imaginar esse esquema onde aqui nós temos uma estrutura como se fosse um tubo. Sobre esse tubo nós temos um observador que vai se mover juntamente com essa estrutura e nós temos um observador externo que está estacionário. Então, esse observador seria equivalente ao referencial móvel e o observador externo seria equivalente ao referencial fixo. Vamos imaginar algumas situações. A gente quer descobrir qual que é a velocidade absoluta do fluido, da partícula que sai por esse tubo aqui e que entra aqui. Se nós imaginarmos no primeiro momento que essa velocidade de rotação aqui é zero, ou seja, esse tubo está estacionário,
nós não vamos ter essa componente U, que é a velocidade tangencial nesse ponto. Considerando que isso aqui é um movimento de rotação em torno de um mesmo eixo, nós teríamos na extremidade aqui uma componente de velocidade tangencial. Essa componente seria zero. O fluido sairia aqui nessa trajetória retilínea com velocidade w. Nesse caso, a velocidade observada por esse observador e por esse observador seriam iguais, e iguais a w. C, nesse caso, seria igual a w. Vamos imaginar uma segunda condição em que o escoamento não tem fluxo, aqui não tem escoamento, a partícula de fluido está parada aqui, vamos imaginar que está fechada. Mas agora nós temos esse movimento de rotação. Esse observador, quando ele olhar para a extremidade desse tubo, ele não vai ver escoamento. Ou seja, W, essa componente da velocidade em relação ao observador móvel, é zero. Essa componente é zero. Porém, esse observador vai perceber que essa partícula de fluido está percorrendo uma trajetória circular, portanto, possui uma componente tangencial, nesse caso nós estamos chamando de U. Logo, C vai ser igual a U. Agora, na situação mais próxima da realidade, nós vamos ter o escoamento e vamos ter o movimento do referencial. Então, esse observador, quando ele está em movimento e ainda tem escoamento, quando ele olha para o escoamento, ele vai ver o escoamento saindo numa trajetória retilínea. Essa trajetória retilínea é devido à componente W da sua velocidade. Porém, além do fluido sair do tubo, a própria saída do tubo está numa trajetória curvilínea aqui, uma trajetória circular, então ele também tem essa componente U. Logo, ao final, esse observador externo perceberá que a velocidade do fluido é igual a C e ele vai percorrer essa trajetória aqui, sendo essa trajetória a resultante do somatório entre essa componente e essa componente W. Se a gente transporta essa componente para cá, projeta essa componente para cá, nós vamos perceber que C é U mais W. É exatamente o conceito de velocidade absoluta ser igual à velocidade do referencial mais a velocidade relativa. E é exatamente isso aqui que a gente vai aplicar às máquinas de fluxo, e esse é o fundamento, é o conceito do triângulo de velocidades. Antes de aplicar o conceito nas próprias máquinas, é importante nós percebermos ou definirmos aqui como nós vamos enxergar essas componentes na máquina, ou seja, como nós vamos projetar essas componentes na máquina. Aqui nós temos nessa figura um corte transversal de uma bomba centrífuga. Nós já apresentamos aqui alguns componentes. Então esse aqui é o rotor, aqui está a carcaça da bomba centrífuga. Essa carcaça também aqui é chamada de voluta. Então o fluido entra aqui no centro, nessa região chamada de olho do rotor. Esse rotor está girando, o fluido vai sendo expulso para a periferia e vai sendo empurrado aqui para a saída, para a região de descarga. Se a gente olha essa figura numa outra direção, aqui a gente está num corte, metade de um corte longitudinal. Então aqui a gente percebe a carcaça, a voluta, né? A região de entrada, que é o olho, e o rotor é essa região achurada aqui, e mais essa região aqui também. E esse pontilhadinho aqui é a face lateral das pás do rotor. Então o fluido vai entrar aqui, esse rotor está girando em torno desse eixo, e o fluido então vai sendo expulso para essa região, e nessa região aqui ele sai para a região de descarga. Aqui a gente tem um eixo, um selo aqui só para não deixar o fluido sair, mas o detalhe da bomba centrífuga a gente vai ver mais adiante. Mas por enquanto é só esse descritivo e mostrar esses dois planos. Aqui a gente tem um plano normal ou transversal, e aqui a gente tem um plano longitudinal. Só para mostrar uma figura de um rotor real de uma bomba, percebam que as pás da bomba, ou as pás do rotor, elas não têm um perfil todo regular, todo retinho. Ela tem um perfil tridimensional. E representar as velocidades nesse tipo de perfil tridimensional é muito difícil,
Por isso, então, nós vamos lançar mão de um recurso que vai ser a projeção desse perfil aqui em 2 planos. Só para trazer também a imagem aqui de uma turbina hidráulica, a turbina ela funciona conceitualmente ao contrário de uma bomba. Então a bomba, o fluido entraria aqui na turbina, o fluido está saindo pela região central. Aqui a gente tem o rotor da bomba, da turbina, melhor dizendo, aqui as pás, aqui é a região central. E o fluido então vai entrar nessa caixa espiral, ele vai girando em torno de toda a turbina ali, ele vai entrar numa região intermediária que é chamada de pré-distribuidor, onde a gente tem umas aletas, né? O pré-distribuidor e o distribuidor, onde a gente tem essas aletas aqui, elas podem ser ajustáveis ou fixas também, e elas vão ajustar especialmente o ângulo de ataque do fluido que está chegando ali, para que o movimento seja o mais eficiente possível. E assim então o fluido entra pela extremidade e sai pelo centro. Da mesma forma, o perfil do rotor aqui, ele é um perfil tridimensional. Vejam aqui, a gente tem uma imagem que dá para perceber que estudar os vetores de velocidade nesses perfis que a cada posição vão mudando seus ângulos é muito complexo. Então por isso a gente vai introduzir agora o conceito de plano de projeção. Para estudar o triângulo de velocidades nas máquinas de fluxo, nós vamos utilizar 2 planos de projeção. Então aqui nós temos representada uma linha, uma aresta de um rotor, seja de uma bomba ou de uma turbina, e aqui a base maior e a base menor do rotor, e aqui o eixo do rotor. Se a gente fosse estudar aqui, a gente perceberia que cada ponto desse teria orientações muito distintas, e estudar nesse plano aqui, no espaço, é muito difícil. Então a gente vai projetar essas grandezas, tanto a aresta, as linhas do rotor, quanto as componentes da velocidade, em 2 planos. Um deles é o plano chamado meridiano, que seria um plano equivalente a um plano longitudinal, é como se nós passássemos uma folha de papel cortando o eixo da máquina no sentido, na direção longitudinal, e o plano normal, que é aquele de frente, como se nós olhássemos o rotor de frente, enxergando aqui as circunferências, vamos dizer assim. Então a gente vai ter o plano meridiano e o plano normal. E como que essa projeção é feita? Aqui de novo nós temos uma aresta. Esse 4E e 4I a gente vai ficar para o próximo vídeo eu explicar, mas são posições de interesse no estudo das máquinas térmicas. Vamos perceber que essa aqui é a aresta da pá do rotor. Então nós temos que projetar essas arestas nesse plano meridiano e nesse plano normal. Então a gente vai seguir essas circunferências aqui, e essa projeção é feita projetando esse ponto lá nesse eixo aqui, que seria equivalente àquela folha de papel que corta o eixo na direção longitudinal. Aí nós teríamos esse ponto 4I'. E se a gente vai fazendo isso a cada posição, a gente acaba obtendo a projeção meridiana da aresta e também, por fim, a projeção desse ponto 4E, sendo 4.E'. De forma equivalente, nós vamos fazer essa projeção para o plano normal. Mas ao invés de andar aqui, nós vamos projetar aqui para baixo. Se a gente olha de cima para baixo, considerando essa aqui a posição de cima, é como se fosse uma vista superior lá do desenho técnico, daquelas projeções ortogonais. A gente vai projetar essa linha aqui para baixo, essa circunferência aqui gera essa linha curva, e essa de baixo aqui vai gerar essa aqui. Então, projetando esse ponto sobre essa circunferência, ou semicircunferência, nós temos o ponto 4i, 2 linhas, e projetando todos os pontos dessa aresta, nós vamos ter a projeção normal da aresta, que é essa linha menor aqui. E por fim, também, a projeção desse ponto 4e, que acaba virando 4e2'. E então, com essas projeções, a gente consegue trabalhar de uma forma mais clara as componentes do triângulo de velocidades. E aqui é só para mostrar como é que fica o desenho físico da máquina, a projeção, porque aqui a gente projetou só os pontos de uma aresta.
aqui está a projeção da figura propriamente do rotor. Então, no plano meridiano, é como se nós cortássemos o rotor no sentido, na direção ali longitudinal, e no plano normal é como se nós olhássemos o rotor de frente. Então a gente vai ver apenas essas linhas aqui, mas lembrando que essa aresta é a primeira que nós vemos, mas ela se desenvolve de forma tridimensional aqui. Por isso, então, a gente faz essas projeções nesses dois planos ortogonais. E para fechar esse vídeo, é importante, antes de falarmos do triângulo de velocidade nos planos de projeção, destacarmos aqui a convenção de Betz, que é simplesmente uma convenção de nomenclatura, ou seja, designar algumas posições padronizadas do escoamento no interior das máquinas. Então nós temos desde a posição 0 até a posição 8, até mesmo a posição 9. Nessa figura aqui, veja que é uma figura genérica. Do lado direito nós temos a turbina e do lado esquerdo nós temos a bomba. Como eu disse anteriormente, conceitualmente, uma é o inverso da outra. Claro que construtivamente elas são diferentes. Na bomba o escoamento entra pelo centro e sai pela periferia. Na turbina entra na periferia e sai pelo centro do rotor. E qual é a convenção? A convenção é o seguinte: a posição do fluido vai crescendo da entrada para a saída. Então, se a gente pega aqui do lado da turbina, vejam, a posição 1 está na entrada aqui, posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, até ele sair. Então, a convenção é adotar que o fluido, as posições numéricas, são no sentido do escoamento e não na posição física da máquina. Vejam que, no caso da bomba, a posição 1 não é na periferia, mas sim na entrada. Vejam só, vamos pegar o ponto 3 aqui. O ponto 3 está na posição imediatamente anterior à entrada do rotor, que na turbina é na extremidade, é na periferia. Na bomba, continua sendo o ponto 3 a posição imediatamente anterior à entrada do rotor. Mas na entrada do rotor da bomba, nós estamos no centro do rotor e não na extremidade. Então, a convenção de Betz diz isso, que nós vamos estabelecer algumas posições padronizadas e essa padronização, esses números vão crescendo no sentido do escoamento e não em relação à posição física das máquinas. Dessa forma, a gente lida com bombas e com turbinas, por exemplo, da mesma forma, porque a posição 3 sempre vai ser a posição anterior à entrada do rotor. A posição 4 sempre é a posição imediatamente após a entrada no rotor. A posição 5 é a última posição do rotor. A posição 6 é a primeira posição depois da saída do rotor, independentemente se entra na periferia ou se entra no centro do rotor. Com esses dados ou com esses conceitos em mente, nós a partir de agora então somos capazes de estudar o triângulo de velocidades nas máquinas geratrizes e nas máquinas motoras. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.